Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos nessa nova aula de Educação Física de número 25 para vocês do nono ano. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos conhecer o balonismo. O balonismo, ele é uma forma de voo através de um balão. Esse fabuloso veículo aéreo, ele foi criado há poucos séculos atrás. E ele ainda, gente, ele ainda encanta e ele atrai muita atenção por onde passa. Em duas aulas, tá? Nós vamos conhecer as suas diversas modalidades, nós vamos conhecer um pouquinho sobre os instrumentos utilizados no balonismo, né? E tudo isso, lógico, cercado por paisagens belíssimas e espetaculares. Então, pessoal, o que é o balonismo? O balonismo, ele é um esporte aeronáutico praticado com um balão de ar quente. Um balão de ar quente para poder tornar, né, para tornar o aparelho todo um instrumento, o balão todo, mais leve do que o ar, tá? O balão, ele é considerado uma aeronave, tá, pessoal? Ele é considerado uma aeronave assim como o avião, como o helicóptero. E por essa razão, o balão ele deve ter uma matrícula, né, um prefixo registrado junto à ANAC. E o seu piloto deve possuir uma licença, né, uma licença de piloto, se chama brevet. Uma licença específica para a prática do balonismo, também emitida pela ANAC. A ANAC é o órgão que controla, né, os céus do nosso país, tá? É uma empresa que controla a aviação. Qual que é o tamanho médio de um balão, né? Grandezinho, né, gente? Um balão médio, ele mede em geral 26 metros de altura e ele leva 2 ou 3 pessoas, tendo uma autonomia de 2 a 3 horas de voo. Tá? Então, olha só, a autonomia dele é de 2 a 3 horas de voo. O balão ele é constituído de um envelope de tecido anti-chamas, 2 maçaricos alimentados por gás propano que aquecem o ar insuflado dentro do mesmo. Então, a gente vê aqui uma imagem, o balão, na verdade, existem alguns locais, cidades específicas onde se pratica, né, o balonismo. E, normalmente, costuma ser um espetáculo bem bacana, porque são vários balões que vão enchendo o céu dos lugares onde tem essa prática. Olha aqui um festival de balões aqui com um monte de balão aqui no céu. A segurança do balão, ela começa pelo material com o qual é feito, né? Passando pela resistência de seus componentes com envelope. Tá? O envelope é aquela parte onde as pessoas ficam, né? O cordame, o cesto, o maçarico, o botijão de gás, que são fabricados para suportar 9 vezes a exigência normal, além de se ter um limite de segurança quanto à velocidade dos ventos para se poder decolar um balão. Tá? As velocidades são de até 25 km por hora e para balões em formatos especiais, o limite do vento é de 15 km por hora. Então, pessoal, entre os fatores de segurança para a gente sair de balão, um deles é o dia não pode ter muito vento, tá? E principalmente os balões especiais que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Envelope do balão. O envelope do balão é feito com tecido nylon. Esse tecido recebe um tratamento especial contra a propagação do fogo. Os cordames são de Kevlar. É um material que não queima, né? Não conduz eletricidade, não apodrece, né? E cada um deles, com a espessura de um cordão de sapato, suporta 600 kg de peso. Bem, gente, com certeza não deve ser um material barato, né? O Kevlar. Aliás, se não me engano, esse é o mesmo material de alguns capacetes ou de colete à prova de bala, se não me engano, hein? O cesto. A boca do balão é revestida com um Nomex, é o nome de um material que ele retarda o fogo e impede que o fogo se espalhe, se propague, né?
O cesto, preso ao balão por 4 a 8 cabos de aço, carrega 4 botijões de gás. E geralmente tem espaço para no máximo 3 adultos, que ele pode suportar aproximadamente 300 quilos. 3 adultos com menos de 100 quilos, então, né? Cada um. Bem, gente, cada um desses cabos aguenta 1 tonelada e o gás utilizado é o propano. E para pilotar um balão, gente, o controle de balão ele é feito através da manipulação de sua temperatura interna, tá? Dentro do balão, então tem essa temperatura interna, né? Ela é regulada pelo maçarico e o balão ele permite controle vertical de subida e descida. O deslocamento oriental, gente, é dado pelo destino, pela direção do vento. Não há como estabelecer com precisão a rota que vai ser tomada pelo balão. Apenas é calculada e corrigida procurando-se as diferentes camadas de vento. A descida se dá pelo resfriamento natural do balão ou pelo uso do TEP, que é uma espécie de válvula em forma de paraquedas que se abre no topo do balão para que o ar quente saia. Então, pessoal, deixa eu explicar com as minhas palavras, né? O balão, quando a gente quer que ele suba, a gente esquenta o ar dentro dele através de um maçarico. Quando a gente quer que ele desça, a gente simplesmente não esquenta o ar dele, ele vai se resfriando naturalmente, ou se a gente precisar descer mais rápido, a gente pode acelerar esse processo liberando o ar quente com uma saída de ar de cima do balão, tá bom? É uma válvula que ela se abre e sai um pouquinho de ar, ele pode descer mais rápido. O controle. Na prática, para fazer o balão subir, aciona-se o maçarico, né? E aquece o ar. E daí o voo dos balões é controlado através do maçarico, ligando ou desligando. O piloto pode controlar com precisão a altitude. Mas quem define a direção para onde vai, né? Não é o piloto, e sim o vento que nas diferentes alturas e das diferentes correntes define o rumo do balão. Então, o balão ele não tem uma propulsão, tá? Ele não tem uma hélice de avião que manda ele para alguma direção. Quem sabe aqueles zeppelins antigos, né, que são balões com hélices, tinham, tá? O que é autonomia, gente? É o tempo que ele pode ficar voando, tá? Um balão pode voar até 16 mil metros de altura, bem alto, né? A autonomia de um voo é de 2 horas e meia, já que um balão leva normalmente 80 kg de gás e consome em torno de 25 a 30 kg de gás por hora. Tá? Então, no topo do balão existe uma espécie de alçapão, um alçapão chamado de paraquedas que é mantido fechado pela pressão interna do ar. Quando se deseja descer mais rápido, né, ou então no pouso, na hora de pousar, a gente puxa um cabo e faz com que esse paraquedas desça um pouco, deixando escapar ar quente para fora, tá? E aí o balão começa a descer. E olha aqui, pessoal, eu pesquisei alguns lugares famosos onde se pratica o balonismo, né? Eu achei muito bonito esse lugar aqui. É um balonismo realizado na região da Capadócia, na Turquia. E olhando nesse site, eu achei muito curioso, né, que o valor de um passeio em 2001, quando eu estou fazendo essa aula, é de 175 euros por pessoa, tá? Dá mais de... Olha, pela nossa moeda atualmente daria uns R$1.000. Campeonatos. Os campeonatos de balonismos são elaborados de forma bastante criteriosa, né? E as performances levam em consideração a precisão dos pilotos em voo. Os alvos são distribuídos numa cidade ou numa região e um diretor técnico determina quais alvos devem ser percorridos de acordo com as condições climáticas, momentos antes de cada prova, tá? Os vencedores são aqueles que no final de cada prova eles obtêm os melhores resultados, né? E o campeão ele é determinado pela pontuação acumulada no final de cada campeonato. Segurança. O balonismo ele é reconhecido pela FAI, Fédération Aéronautique Internationale, francesa, né? Como o desporto aéreo mais seguro, com índices de acidentes próximos a zero. No Brasil, costuma-se confundir ainda hoje a atividade balonismo, que é regulamentada e legal,
com a soltura de balões de papel, né, os baloeiros, que é proibida pelas leis brasileiras. Ó, e aqui é uma sequência de imagens que eu peguei de um mesmo site, que é um pessoal, né, nesse processo de montar e de fazer um balão decolar. É bem interessante. Quem clicar nessa imagem pode ser direcionado para o site, a gente pode ver essa sequência também. Tipos de voo de balão. No voo livre, o balão ele faz um voo panorâmico e leva os passageiros junto ao cesto. No voo livre, o balão não consegue regressar para o mesmo local que decolou e uma equipe de apoio sempre faz o resgate do balão com os passageiros. Então ele vai embora, ele tem o tempo dele de voo, ele desce a algum lugar, aonde o vento levar, e alguém de carro, uma equipe de carro, vai lá para juntar o balão e voltar para casa. No voo cativo, cativo significa preso em cativeiro, né? No voo cativo, o balão ele fica amarrado por cordas e ele sobe até 25 metros de altura, em qualquer local de área aberta, né, descendo ou subindo. Tipos de balões. O balonismo se divide em 3 categorias principais. Balões de hélio tripulados, que são bastante raros, né, hoje em dia devido aos seus custos elevados, e eles são balões fechados e a ascensão se dá pelo enchimento de gás hélio. Sendo esse gás mais leve que o ar atmosférico, o balão se eleva a grandes altitudes e por isso ele se torna capaz de viajar horas e por longas distâncias. Ele tem um método diferente, viu, pessoal, dos balões que nós vamos conversar hoje, tá bom? As únicas competições existentes no mundo para esse tipo de balão são à distância. Nessas competições, as equipes voam por dias ininterruptamente, onde a equipe vencedora é aquela que consegue levar o seu balão mais distante possível em relação ao ponto de partida. Também devido ao alto custo dessas competições, elas são muito raras, né, do que as de outras categorias. Então, pessoal, lembra que a gente falou que os balões eles têm uma autonomia de 2 horas e meia, né? O que ele faz? Ele tem os botijões de gás que vai esquentando e vai mantendo o ar quente, né? E esse balão aí, esse tipo de balão, ó, de hélio tripulado, ele não vai esquentar o ar dentro, então ele não precisa gastar combustível. O hélio já é mais leve, ele já carrega por conta já. Então ele tem uma forma diferente de se trabalhar uma competição, né? Então a autonomia dele é bem diferente. Pelo que nós estamos olhando aqui no texto, né? A equipe, eles caminham durante dias, né? E com certeza esses balões também podem ser maiores, né? Balões de ar quente tripulados. São esses os mais comuns e com maiores adeptos no mundo. A ascensão do balão, ela se dá pelo aquecimento do ar atmosférico, né? Ela se dá pelo aquecimento do ar, né? E daí ele fica menos denso e ele eleva o balão do chão. O combustível, né, como nós já vimos, é o propano, tá? E assim, a carga que um balão de ar quente pode elevar depende exclusivamente do tamanho do seu envelope, do tamanho do balão. Um balão considerado normal tem em média de 2.000 metros cúbicos a 3.000 metros cúbicos de volume interno e pode levar entre 2 e 5 pessoas. Existem ainda balões considerados turísticos, que tem de 5.000 e 24.000 metros cúbicos e podem levar 6 até 35 passageiros por voo. Os locais mais famosos para esse tipo de passeio turístico são a Capadócia, na Turquia, né, o Vale de Ródano, na França, o Napa Valley, nos Estados Unidos. Essa atividade no Brasil ainda é pouco explorada, mas existem voos nas cidades de Boituva, Ribeirão Preto, Rio Claro, Piracicaba, Sorocaba, né, tudo em São Paulo, e no Paraná tem no Campo Largo, mais pertinho aqui da gente, de Santa Catarina, né? São Lourenço, em Minas Gerais, Torres, Rio Grande do Sul, Canela deve ser lindíssimo no Rio Grande do Sul, uau, Chapada dos Veadeiros em Goiás. Então, pessoal, um voo de balão de ar quente, né? Aqui eu trouxe uma foto também. E olha que paisagem linda que eles podem observar, né, cara? Esse daqui é na França.
balões de ar quente tipo Special Shape. Shape é forma em inglês, tá? E Special é especial. Os equipamentos são similares aos utilizados nos balões normais, porém seus envelopes têm formas variadas. Então as formas podem ser de animais, embalagens de produtos, personagens, né? E o que mais a imaginação de quem fez o balão permitir. São balões de construção extremamente complexa e seu peso pode variar entre 2 a 10 vezes o peso do envelope normal. A sua pilotagem também exige grande perícia e são poucos pilotos no mundo que conduzem esse tipo de balão. Então olha que bacana, gente, os balões de formas especiais, né, de abelhinha, de casa, de animaizinhos, alguns coloridos, tá? E a princípio mais difícil de conduzir, né? E esse lindo aqui em formato de bota, mas é gigantesco, né, pessoal? Meu chapéu, imagina só subir num balão desse. O Brasil vem se destacando internacionalmente com a construção de balões especiais, né? De balões Special Shape, sendo hoje o segundo país no mundo na quantidade de balões desse tipo fabricados. Muitos shapes famosos em eventos internacionais são fabricados no Brasil. Em 2013, né, uma associação internacional de Albuquerque, né, a IBF, Albuquerque International Balloon Fiesta, o maior evento de balão do mundo com a presença de 900 balões, entre os balões normais e os Special Shapes, né? 2 pilotos brasileiros, Eduardo de Mello e Mauro Chemin, ganharam o prêmio de melhor shape do evento por voto popular, com 2 balões no formato de abelhas que decolavam de mãos dadas. Esse efeito jamais tinha sido alcançado por uma equipe brasileira antes. Esse mesmo balão participou do evento Canberra, né? Canberra Balloon Fiesta em 2006, atraindo grande atenção de espectadores. Então, pessoal, eu achei um vídeo muito bonito no canal da National Geographic, né? É um time-lapse, é uma filmagem acelerada, tá? Assista esse filme espetacular com dezenas de balões colorindo os céus. E olha, pessoal, tem muito assunto do balonismo para a gente conversar, para a gente conhecer ainda, tá? Nós vamos ficando aqui, né? E na próxima aula vamos conhecer um pouco mais sobre as competições de balonismo, componentes do balão e outros fatos e curiosidades sobre esse esporte. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.